Herbert, tá me ouvindo? O som tá legal? Oi, Herbert, está me ouvindo? Tá certo, então vamos esperar um pouquinho, né? Ainda temos alguns minutinhos. Obrigada. Oi, dona Edith. Vamos dar mais um tempinho, as pessoas irem chegando.
delícia ver essas coisas chegando aqui, esses recadinhos. Gente, será que eu posso começar? Dou mais um tempinho, ainda tem pouca gente. Herbert, você tá me ouvindo? Não tô te vendo nem te ouvindo. Tá ok, vamos esperar então mais uns 5 minutinhos. Tudo bem. Boa tarde. Estamos dando mais um tempinho para as pessoas chegarem. Já vamos começar já já. Maria, que bom. Que bom. Mais uns minutinhos a gente já vai iniciar. Saudades também.
Ai, obrigada, Roseli. Podemos iniciar agora? Margarete, Herbert, podemos iniciar? Cadê vocês? Boa tarde. Posso iniciar? Então vamos lá. Gente, boa tarde. Que saudade de vocês. Cada nomezinho que vem chegando aqui, meu coração bate mais forte, pulsa. Uma alegria imensa. A gente não está perto fisicamente, mas sinto vocês bem pertinho de mim aqui no meu coração. É uma alegria muito grande. Agradeço o convite para abordar esse tema, nutrição em tempos de quarentena. Que as pessoas, eu sinto que as pessoas também estão preocupadas, né, como se comportar, porque tudo é novo para a gente, né, fomos pegos de surpresa, mas a gente vai tentar aqui conversar de boa. Se a gente não puder interagir como a gente faz lá na casa, quando a gente conversa, depois vocês podem me mandar mensagem com algumas dicas mais específicas, algumas dúvidas particular de cada uma, tá bom? Então, que Jesus nos abençoe, nos ampare, que possamos trocar aqui momentos de muita paz, de muita harmonia. A gente, nesse momento, se depara com um bichinho pequeno, invisível aos olhos, e que causou uma baita mudança nas nossas vidas, não é mesmo? Pegou muita gente despreparada, muita gente não acreditava, muita gente resistiu a todas essas mudanças, e nós estamos aí já há um tempo convivendo numa rotina, num cotidiano totalmente diferente. Só que essa agonia por uma doença já passou pela sociedade há anos atrás, né? Vou só fazer assim uma breve retrospectiva, que em 1918 teve a ocorrência da gripe espanhola. E ela, inclusive, foi ela que vitimou o nosso querido professor Eurípides Barçanufo, né? Então ele sofreu aí os agravos da gripe espanhola. Em 57 houve a gripe asiática, depois em 68 a gripe de Hong Kong, 2009 a gripe suína, né, o H1N1, e agora, no finalzinho de 2019, na China, surgem os primeiros casos de uma nova gripe. Em fevereiro de 2020, o primeiro caso no Brasil, e em março, a Organização Mundial de Saúde classifica a doença Covid-19 como uma pandemia por sua repercussão mundial, com rápido contágio, pela forma de transmissão. Então, ela rapidamente se espalhou, né? Porque a transmissão dela permite essa rapidez, né? Como é que é a transmissão, para a gente lembrar? Através das gotículas de saliva,
dos indivíduos contaminados, doentes ou não. Então, daí que reside o perigo, né? Que às vezes o indivíduo está contaminado, mas ainda não está doente. E aí, se ele baixar a guarda e não tiver os devidos cuidados, ele pode contaminar quem está ao seu redor. Através de que forma, né? Através de uma tosse, de um espirro ou até mesmo ao falar. Então, diante desse quadro, houve a necessidade de se estabelecer medidas preventivas e protetivas para conter o coronavírus, que é o causador dessa doença. Aí, assim, em primeiro momento, o que foi preconizado? Isolamento social. E as pessoas resistiram, ainda estão resistindo, né? Não acreditando que isso fosse tão necessário, mas realmente é importante e é necessário, né? Para a gente conter essa rápida disseminação. E associada ao isolamento social, as medidas corretas de higiene, como lavar as mãos, e esse ato de lavar a mão também é um ato de muita responsabilidade, porque não basta só abrir a torneira e passar uma aguinha rápida e sabão, né? Não, a gente tem que usar água e sabão ou detergente, e na falta da água com sabão ou detergente, o uso do álcool em gel a 70%. E esse lavar a mão, ele precisa ter alguns minutinhos, alguns segundinhos, no mínimo 20 segundos, né? Para que a gente possa fazer uma massagem com essas soluções, de forma que a gente consiga quebrar a película do vírus, né? Que ela é formada de gordura. Por isso que o detergente e o sabão têm uma ação imediata. Quebrando a película externa do vírus, ele desintegra e morre. Então, por isso que tem que ser um ato de responsabilidade, de lavar consciente, prestar atenção no que está fazendo. Os vãos dos dedos, por isso que nesse momento é importante a gente não ter adornos, não ter usar aliança, anéis, pulseira, relógio, deixar a superfície livre para poder fazer uma higienização adequada. Também é importante o uso de máscara, justamente para proteger nariz e boca, para que a gente não contamine e nem receba a contaminação de terceiros. Bom, então assim, essas principais preconizadas aí pelo governo, por todas as orientações do Ministério da Saúde e tudo mais, a gente ainda tem adoções de hábitos saudáveis como forma de proteção pessoal, cada um de nós, né? E o que seria essas adoção de hábitos saudáveis? Primeiramente, assim, a gente evitar o pânico, o desespero, né? Se a gente perceber que está assim com momentos de maior ansiedade, procurar fazer relaxamento, meditação, até respirar fundo algumas vezes, né? É importante para a gente se manter calmos, para poder dormir bem. O sono também tem um efeito restaurador, importante para a nossa saúde, né? Exercícios físicos regulares. A dona Terezinha, segunda-feira, deixou para a gente aí uma belíssima mensagem de que não precisamos de muito, né? Um pequeno espaço no nosso quintal, dentro da nossa sala, no tapete da sala, alongamento, pular corda, caminhar no quintal para quem tem quintal. Então, são medidas que a gente pode procurar manter regularmente e que nos mantém bem. Aliás, a prática de exercício sempre foi recomendada, mas agora que as pessoas ainda estão impedidas de se movimentar, de andar, de caminhar fora de casa, então mais ainda importante elas, pelo menos 30 minutos por dia, a gente se exercitar. Ingerir líquidos, gente, é importantíssimo a gente manter o corpo hidratado. Isso também reflete no nosso sistema imunológico. Depois eu vou falar melhor sobre a questão dos líquidos. E alimentação saudável, que é o nosso ponto aqui de maior fixação. Então todo mundo fica perguntando assim, o que eu faço, o que eu como, qual é o suco ideal para fortalecer o meu sistema imunológico? Então, gente, eu tenho para dizer para vocês hoje, que infelizmente eu não tenho essa resposta, porque essa resposta não existe. Não existe um alimento que isoladamente traga para a gente, para a nossa vida, para a nossa saúde, tudo aquilo que a gente precisa. Então, a gente não pode ter essa expectativa, né, que a gente vai recorrer a um determinado alimento e ele vai salvar a nossa vida nesse momento.
O que acontece é que em várias fases aparecem aí os modismos, né? Então, cada momento tem uma coisa em moda, uma recomendação, um farelo diferente, a casca de alguma coisa, um chá. Aí passa um tempo, aquilo já é descartado, vem outra coisa. Então a gente tem que ter cuidado com o que a gente ouve e não existe nada assim muito especial. O que existe de verdade, gente, é que nós temos à nossa mão, à disposição, alimentação natural, disponível e que quando a gente faz uso regularmente desses alimentos naturais de forma variada, pronto, a gente tem aí a farmácia, os componentes que vão nos proteger. Existe até aí uma frase muito antiga de um filósofo que diz que o alimento pode ser o nosso remédio ou o nosso veneno. Tanto o excesso como a falta são prejudiciais. Então, na verdade, a escolha correta dos alimentos, né, ela vem de uma maneira muito simples, que a gente vai agora discorrer e vocês vão ver que vocês, com certeza, até já estão fazendo alguns já estão até fazendo a coisa certa. Não precisa gerar essa expectativa, essa ansiedade de que algo miraculoso está por vir. Para a gente lembrar um pouquinho que a nossa alimentação ela é composta pelos diferentes nutrientes, né? Os macronutrientes que a gente pode citar aqui, né? Composto de proteínas, carboidratos e os lipídios em quantidades adequadas a cada indivíduo. Obviamente que uma criança tem uma necessidade diferente de um adulto, o homem diferente da mulher, e em cada fase da vida, né? A gente vai ter uma necessidade, cada estado fisiológico. Então, daí a gente faz aquele cálculo e determina a quantidade de cada nutriente nas suas devidas proporções. Esse para a gente se manter, né? Agora, os micronutrientes, que são representados pelos minerais e pelas vitaminas, presentes principalmente nas frutas, nas verduras e nos legumes, esses sim, eles já têm assim, um papel mais específico voltado para o nosso sistema imunológico. São fontes das vitaminas, as mais que são mais ligadas ao sistema imunológico são a vitamina C, as vitaminas do complexo B, a vitamina D, que aliás a vitamina D ela depende bastante do sol, então é importante também, além da gente consumir os alimentos fontes de vitamina D, é preciso se expor ao sol. É muito frequente essa época do ano, as pessoas dosam a vitamina D e geralmente dá baixa, o médico acaba suplementando com medicamento para repor rapidamente, né? Mas não adianta a gente comer o alimento ou tomar o medicamento quando necessário e não se expor ao sol, né? Aí a gente não vai fazer com que ela seja absorvida, sintetizada para fazer o efeito devido. Bom, então esses alimentos, os minerais e as vitaminas, eles estão presentes principalmente nas frutas, nas verduras e nos legumes. Os minerais também mais ligados com a questão do sistema imunológico, o ferro, o zinco e o selênio. Bom, além desses macronutrientes e micronutrientes, a gente ainda tem as substâncias bioativas, que são compostos fitoquímicos que estão presentes também nas frutas, nos vegetais, em alguns temperos naturais, algumas sementes e que podem melhorar a nossa imunidade. Quando a gente melhora a nossa imunidade, a gente reduz o risco de adoecer e quando a gente adoece, a gente se restabelece, a gente se cura mais rapidamente. Porque essas substâncias, elas atuam como antioxidantes, elas combatem o radical livre, têm uma ação anti-inflamatória, antibacteriana, enfim, muito benéfica para a gente, né? Existe uma lista grande desses fitoquímicos, mas os mais comuns, que mais a gente, né, com certeza vocês já ouviram falar, nós temos aí o licopeno, presente no tomate, os flavonoides, que estão presentes no alho, né? Todo mundo lembra que fala, o alho é bom para gripe, alho... Sim, por conta dos flavonoides, né? O cacau, né? Por isso que a gente recomenda o consumo com moderação do chocolate amargo, né? Porque ele tem mais teor de cacau. A quercetina, que está presente na cebola, na couve, no brócolis, no louro, que também é um tempero bastante usado. E os carotenoides, que estão presentes nos alimentos amarelos, tendendo do amarelo,
laranja e vermelho. Então, esses são as substâncias importantes, né, que ajudam o sistema imunológico. Outra coisa bastante relevante que a gente tem que prestar atenção, que auxilia o sistema imunológico, é cuidar do bom funcionamento do intestino. O intestino ele tem que estar funcionando regular, e para isso é importante que a gente consuma fibras, né? Onde estão presentes as fibras? De novo, frutas, verduras, legumes, cereais integrais, né? Fazer a ingestão de água, porque não adianta a gente consumir fibras e não consumir a quantidade adequada de água, porque aí não resolve, né? Tudo isso vai fazer com que a microbiótica intestinal, também conhecida como flora intestinal, funcione, trabalhe de forma adequada. Essa microbiótica é um grupo de bactérias que vivem no intestino, auxiliando os vários processos digestivos, de absorção, e monitora o desenvolvimento dos micro-organismos que causam doenças. Então veja que importante, né? São as bactérias benéficas, elas não são patogênicas, elas vivem ali justamente com esse objetivo, com esse trabalho de processar, né? Digerir e absorver os nutrientes e eliminar as bactérias patogênicas. Tem 2 alimentos que são importantíssimos e que ajudam a manter essa flora, essa microbiótica em boas condições, que são os iogurtes e o leite fermentado, pela presença de lactobacilos, né? Todo mundo conhece aí os lactobacilos, tem o pessoal também que já tem o hábito de usar o kefir, né? A gente já conversou isso lá na casa, muito bacana, quem tiver oportunidade, faça uso que é benéfico. Com relação à ingestão de líquido, gente, é importante a gente beber água com regularidade. Tem pessoas que às vezes falam assim, mas eu nem sinto sede. É porque já deixou de beber a água e o organismo meio que perde esse termômetro de avisar, está na hora de beber água. Mas assim, a gente precisa então se policiar, quem tem essa condição de dizer assim, eu não sinto sede, tem que se policiar, né? E deixar ali uma garrafa d'água, para olhar a garrafa e lembrar, eu preciso consumir água. É importante a gente consumir de 1,5 litro a 2 litros por dia, principalmente em tempos assim mais secos, né? Que a umidade do ar está baixa, a gente precisa se hidratar com regularidade. E assim, é bom a gente consumir pouco a pouco ao longo do dia, de preferência assim, um copo no intervalo de cada hora, né? E evitar consumir, fazer ingestão de líquido durante as refeições, porque acaba interferindo na digestão. Bom, aí a gente tem que tomar cuidado, porque assim, aqui a gente falou, né, dos macronutrientes, dos fitoquímicos, e aí existe aí agora na rede social, existe muitas chamadas, né? Vincula aí supostas terapias miraculosas, de superalimentos que salvem, que são os verdadeiros salvadores da pátria. Começam assim a atribuir a esses nutrientes, supostos nutrientes ou alimentos, valores além do que ele pode oferecer. Então tome cuidado, porque existe muita fake news, né? E o Conselho, inclusive o Conselho Federal de Nutrição, tem feito alerta para nós profissionais, para que a gente possa também orientar os nossos clientes, as pessoas com quem a gente faz um papel educativo, que não existem protocolos técnicos nem evidências científicas que sustentem essas afirmações. Então, quando a gente recebe essa informação ou alerta de um alimento, procure saber a origem dessa notícia, procure profissionais da área para se certificar e tome muito cuidado, não se iludam, né? Que as pessoas até se aproveitam, vendem, compra um, leva dois, não é assim as propagandas, né? E a gente às vezes acaba comprando suplemento, coisas que não tem a ver, não são verídicas, né? As afirmações que vinculam. Bom, então assim, afinal de contas, o que a gente faz para se alimentar direito, de uma forma adequada?
Bom, gente, graças a Deus a gente mora numa cidade em que a gente tem acesso, né? Porque existem locais que as pessoas não têm acesso a verduras, né? Agora a gente não tem visto muito, que a gente tem evitado, mas a feira, por exemplo, né, é uma coisa linda, né? Uma variedade, um colorido de verdura, de fruta. A gente tem acesso a uma variedade imensa, né? Então a alimentação diária, ela deve contar com essa variedade, né? É, quando a gente monta, vai fazer a refeição, o ideal é que a gente mantenha é, o preparo dessa refeição, ela tem que conter os cereais, né? O arroz, o milho, as leguminosas, que você pode variar entre o feijão, os vários tipos de feijão, né? Feijão preto, feijão branco, feijão carioquinha. Aliás, a gente pode até fazer essa troca observando o preço, não é mesmo? Assim, se o carioquinha está mais caro, vamos optar pelo feijão branco, pelo feijão preto. É importante fazer essa troca, não só por conta do preço. É importante a gente variar. Deve haver também o prato principal, uma carne, de preferência carne branca magra, ou ovos, um prato proteico, né? Hortaliças cruas, os legumes cozidos. É importante, mesmo que tenha o legume cozido, também ter a salada crua. Sempre como sobremesa, optar por uma fruta, de preferência uma fruta cítrica, porque ela contém vitamina C e ela favorece a absorção do ferro. Utilizar o leite nos lanches intermediários. Faz isso, você pega um alimento de cada grupo desses que eu citei, pronto, você já está consumindo a listinha ideal, pertinente para você se manter saudável. A gente vai seguir as recomendações da pirâmide alimentar, que também todo mundo conhece, né? Atende todas as necessidades nutricionais de cada um, oferece as substâncias bioativas e assim vocês estarão promovendo a saúde e protegendo, né, contra as doenças. Então, quando a gente monta um prato, quando a gente olha no prato que ele está colorido, pode ficar tranquilo. Você está garantindo a oferta de tudo que nós acabamos de citar. Então, a gente precisa usar a criatividade, não é mesmo? Então, assim, eu já estou usando isso aqui que é verdinho, eu vou usar então na salada uma outra coisa, vou usar um tomate hoje. Então, a gente tem que fazer essas trocas. Vocês não precisam ter noção exatamente de qual é o mineral e qual é a vitamina que contém aquele alimento. Basta você variar. Se você variar, você vai estar suprindo a sua necessidade. E é claro que quando você vê um prato com essa característica que eu acabei de mencionar, arroz, feijão, legume cozido, prato proteico, a salada, a fruta de sobremesa, completinho, gente, não tem nenhum lanche que vai competir com esse prato. Nenhum lanche oferece essa combinação, essa oferta, essa variedade de nutrientes. Por isso que a gente fala que é importante a gente manter as refeições principais, café da manhã, almoço e jantar, com essa composição, tendo sempre um alimento de cada grupo desses macronutrientes, ter os micronutrientes presentes. Você garante tudo o que você precisa. A gente às vezes vê muitas pessoas dizendo assim que não tem tempo para tomar café da manhã, né? Saem de casa na correria. Eu acho que é mais assim, é hábito mesmo, né? Porque é uma questão de se organizar. Eu acho que se a gente tem que sair às 8 de casa, então, se não deu tempo de tomar o café da manhã, será que não era melhor levantar um pouquinho mais cedo? É ruim sair de casa em jejum. Né? Então, agora que a maioria das pessoas estão em casa, estão trabalhando em casa, aproveite para desenvolver novos hábitos, né? Adquira agora hábitos saudáveis. Então, levanta, faça seu café da manhã com calma, né? Você vai ver que diferença que vai fazer no seu desempenho, né? E quando a gente escolhe esses alimentos, quando a gente vai fazer a compra, a gente tem que valorizar comida de verdade, gente, comida viva. Então, assim, voltando agora à questão da pressa, né? As pessoas que trabalham fora, muitas vezes, fazem a opção por comprar alimentos já processados, né? E a indústria, claro, né? Como quer ganhar dinheiro, cada vez mais foi elaborando
e mexendo muito com a questão do paladar. Então, esses alimentos industrializados, né, semi-prontos, que chegam em casa só pôr no micro-ondas, só pôr no forno, foram tomando conta. E as pessoas acham que isso é prático, lotam lá a geladeira, o freezer desse tipo de alimento. Não se iludam, gente, esse não é o melhor alimento. Ali de alimento de verdade mesmo já tem muito pouco, porque já foi tão processado, já está tão mexido, né? Tão cheio de produtos aditivos, né? Conservantes, corantes, que já não é mais alimento, já é uma mistureba, né? Então é importante a gente, agora o que está na moda, descascar mais e desembalar menos. Então sempre dê preferência aos alimentos naturais e de preferência aos alimentos integrais. Bom, agora a gente tem um outro dilema que é com relação à aquisição dos alimentos. Agora a gente precisa fazer a compra de forma responsável, não é mesmo? Cada vez que a gente tem que sair de casa, que a gente tem que sair o mínimo possível, né? Algumas pessoas têm a opção de pedir, né? Fazer, alguns grupos aí estão fazendo entregas, alguns serviços, alguns mercados fazem entrega. Isso facilita, né? Lógico que também a gente tem que depois proceder os cuidados da mesma maneira, né? Mas quem não tem essa possibilidade tem que ir até o mercado, tem que ir até um serviço para fazer a compra. E isso requer o que da gente? Organização, planejamento. Bom, então o que a gente tem que pensar? Primeiro a gente tem que fazer esse planejamento, assim, o que eu vou cozinhar, o que eu vou preparar. Já pensando aí, né, na questão da cor, da variedade dos alimentos. Aí eu tenho que dar uma olhadinha, o que eu já tenho em casa, o que eu tenho na geladeira, o que já está precisando, né, sair rapidinho, porque já está ficando feio, ficando murcho. Então eu tenho que já fazer uma listinha de compras. Importantíssimo, porque você vai chegar no mercado e você vai diretamente comprar aquilo que você tem na sua lista. Não é mais época de você entrar no mercado e passear em cada corredor para olhar nas gôndolas e ser atraído pelos produtos e para trazer para casa. Agora o momento é outro. Então você vai ter que ir rapidamente ao mercado, ficar o mínimo possível lá dentro, com os devidos cuidados. Então faça a sua lista, sem exagero, gente. Não precisa estocar, nós não estamos vivendo um momento de guerra. Muitas vezes o que você estoca em exagero vai fazer falta para outro que chega no mercado, que todo mundo compra em exagero, falta. Então, compre mediante o seu espaço para armazenar. Se você também não tem espaço para armazenar adequadamente, o produto pode se deteriorar, estragar, às vezes passa do prazo de validade e você vai ter que descartar. Então, tem esse olhar. Quando a gente inclui os alimentos in natura, né, os menos processados, os mais saudáveis que a gente acabou de falar, estão aí o grupo das frutas, verduras e legumes e que a gente tem que pensar na durabilidade deles. Se a gente se programa para ir ao mercado uma vez por semana, uma vez para cada 10 dias, então a gente tem que pensar na durabilidade desses alimentos, né? Então, é claro que, por exemplo, um alface, um agrião, ele é mais delicado, mais sensível, ele não vai durar os 10 dias. Então a gente vai comprar o alface, usar nos primeiros dias, mas a gente tem que levar para casa também o quê? Um repolho, uma selga, uma escarola, tomate, pepino, que são produtos que a gente pode utilizar como salada, alguns deles até refogados, e que a gente pode guardar mais, né? A gente tem essa flexibilidade. As frutas, a mesma coisa, a gente vai escolher aquelas que para uso imediato e aquelas que você pode guardar mais, por exemplo, maçã, abacate, manga, você pode comprar bem firme e elas vão chegar, vão durar os 10 dias, né? A banana, ela geralmente fica madura mais rápido, mas você pode também, quando percebe que ela está ficando madura e você não vai dar conta de consumir, pode guardar na geladeira, ela vai escurecer a casca, mas a polpa dela vai ficar preservada e vai poder ser utilizada sem problema. E também se você achar que ela passou do ponto, né? Que tem gente que fala, não gosto de comer banana muito madura. É do gosto de cada um. Não vai perder. Põe numa panela, não precisa acrescentar açúcar. Põe umas gotinhas de limão e deixa apurar, pronto. Você já tem ali um docinho natural, saudável, uma geleia, né?
Dá para fazer isso com morango, com a maçã, cozinhar com abacaxi, né? São preparações saudáveis, né? Bom, aí no mercado, né? Então, no mercado também a gente tem agora o comportamento, né? Para se movimentar lá dentro do mercado, de forma também a preservar a nossa segurança e a segurança das pessoas que estão lá dentro. Então, ao sair de casa, a gente tem um ritual, né? Então, a gente tem que já levar máscara, se quiser se preservar melhor, pode usar uma luva, né? Evite sair com bolsa, com volumes na mão. O ideal é você usar assim uma calça ou uma bermuda que tenha bolso e você coloca ali a chave do carro, o cartãozinho para você pagar no débito ou crédito, evitar usar papel, dinheiro, né? Que fica mais difícil de higienizar. Não leva celular, evita sair com coisas na mão, porque lembra que tudo que você leva para fora, quando volta, tem que ser higienizado. Então já imaginou a trabalheira? E outra, você vai pegar, usar um cartão para pagar, depois pega aquele cartão e põe dentro da bolsa. Se você contaminou o cartão, o que está na bolsa vai se contaminar também. Então, o menos é mais, né, gente? Então, leve as coisas no bolso, saia de máscara. Agora os mercados já não estão mais permitindo a entrada das pessoas sem a máscara. A máscara deve ser colocada adequadamente, cobrindo o nariz, a boca, né? O elástico firme lá atrás para que aqui fique bem vedadinho, né? Os mercados também têm higienizado a barra do carrinho, né? Também acho que isso é importante. E a gente tem que respeitar os espaços, não já estão demarcados, né? Enquanto a gente aguarda em alguma fila do caixa, do açougue ou dos frios, o espaço já delimitado para a gente não se aproximar tanto das pessoas. Se você vai escolher alguma mercadoria que já tem alguém escolhendo, vá para outro lugar, não se aglomere, não fica próximo das pessoas, né? Bom, aí trouxe para casa, chegou em casa, aí é outra maratona, não é mesmo? Outro dia até recebi uma mensagem pelo WhatsApp que eu achei muito engraçadinho, que o sonho de consumo é ganhar uma máquina de lavagem das compras do mercado. Nossa, gente, acho que seria perfeito, porque olha, é uma maratona quando a gente chega, né? Então, isso também tem que ter uma estratégia, né? Ao chegar em casa, você já tem que deixar o seu calçado fora, desceu do carro ou entrou dentro do portão, deixa o calçado lá, já deixa outro limpinho ali para você fazer a troca. O ideal é até assim, ter um pano com água sanitária, né? Que aí você já chega, pisa ali, deixa ali o sapato e prossegue para fazer as outras coisas. Tudo que você traz embalado, você deve desprezar as embalagens. Aquilo que é possível lavar, né? Que são embalagens plásticas, dá para lavar com água, sabão, detergente, sem problema nenhum. Aquilo que é assim com papelão, que não dá para lavar, você pode usar o álcool em gel, né? E as frutas, verduras e legumes devem ser lavadas em água corrente e colocadas em solução de água com água sanitária, na proporção de 1 colher de sopa para cada litro d'água. Então, se você for colocar num recipiente grande para que caiba bastante coisa, para cada litro d'água, 1 colher de sopa de hipoclorito ou de água sanitária. É importante a gente olhar o rótulo, porque às vezes tem produtos que têm uma concentração diferente, então a gente deve seguir a recomendação ali do produto, né? Espera 10 minutos e depois enxágua, seca e guarda. Aí isso já está preservado. E você também tem que pensar na sua higiene, né? Então, quando chega em casa, sempre lava as mãos. Chegou em casa, lava a mão, lava a chave do carro. Na hora de tirar a máscara, tira a máscara pelo elástico e já joga lá num balde com água e sabão. O ideal é tirar toda a roupa, tomar um banho, fazer a higiene completa. E dessa forma você está se protegendo e protegendo a sua família. Bom, então os alimentos foram adquiridos, já estão em casa. Agora o desafio para a dona de casa ou para quem é o responsável
do lar, né, que vai preparar os alimentos. Tem alguns lugares aí que os homens gostam muito de cozinhar, têm habilidade, eu acho isso ótimo. Então, mãos à obra, né? É importante a gente aproveitar agora esse tempo para desenvolver as habilidades culinárias, descobrir receitas novas. Aproveita para fuçar aquelas receitas da vovó, sabe? Aquelas coisas guardadas, aqueles livrinhos que as páginas estão até amareladas, mas que trazem ali aquelas receitinhas deliciosas que faz a gente até melhorar, lembrar da infância, né? Memorizar fatos da infância. Aproveita, você tem tempo agora para fazer biscoitinho, para fazer pão. Gente, é uma delícia fazer pão. Até assim, para lidar um pouco com essa coisa da ansiedade, né? Amassar o pão, sovar a massa, é uma delícia. Então, troquem receitas, compartilhe as suas receitas que fizeram sucesso. Aproveite esse momento para criar receitas novas, para testar alguma coisa que você tem vontade. Use o seu tempo livre para ensinar os mais novos ou aprender com os mais velhos. Envolver a família nesse processo todo é uma riqueza, né? Os mais jovens até assim aprendem a reconhecer os alimentos, a quebrar barreiras, que às vezes olha para o alimento e fala, não gosto disso, mas aí quando mexe, quando toca, quando vai para a panela, ajuda a picar, ajuda a lavar, tem um outro olhar para a comida. Então é momento agora da gente desenvolver os talentos, não é mesmo? Bom, e aí o alimento pronto, comprado, o alimento pronto, vamos fazer uso deles, não é mesmo? Então o que é importante? É importante a gente estabelecer horários, né? Para a gente não ficar, porque está em casa, sem rotina ou sem horários pré-determinados, a coisa está muito solta, então quando der fome eu como. Não, gente, não é assim que funciona. Lembra que nós estamos querendo fazer o quê? Preservar nossa saúde e nosso sistema imunológico. Então a gente precisa comer regularmente, de preferência nos intervalos a cada 3 horas, né? Então é legal a gente estabelecer horário, e aí a partir da primeira refeição, a gente fazer os intervalos de 3, no máximo 4 horas entre uma refeição e outra. Sempre que for fazer sua refeição, escolha lugares tranquilos, confortáveis. Não é porque você está em casa que você vai pegar seu prato e vai comer lá na sala sozinho, na frente da televisão, na frente do computador. Procure deixar seu celular longe um pouquinho. Curta o momento. Aprecie o alimento. Coma devagar, mastigue bem os alimentos. Preste atenção no que você está fazendo, né? Aproveite esse momento de união familiar. Esse momento também, gente, é muito importante para a gente aproveitar para agradecer. A gente não fala que a gratidão ela abre portas? Esse é um momento bacana para fazer isso. Porque veja, se a gente for imaginar os caminhos que o alimento teve que percorrer para chegar até aqui na nossa mesa, nossa, chega a emocionar. Pensa que alguém mexeu na terra, tratou a terra, adubou, plantou, cuidou daquela semente, colheu, depois destinou para os locais, pelos entrepostos. Esse alimento veio através do transporte, aí nossa gratidão aos caminhoneiros que estão ali trabalhando, fazendo o transporte desses alimentos, não é mesmo? Aí a gente vai lá no mercado e enfrentou aquela maratona de compra, de cuidado, de higienização. Aí prepara, né? Aquele carinho de quem preparou, que preparou com amor, que temperou, olhou lá, lembrou dos nossos conselhos, procurou fazer o mais colorido possível e está ali na mesa. Olha quanta coisa que percorreu. Não é para agradecer? E outra, gente, pensar que tem tanta gente que não tem esse privilégio, ou porque não tem acesso ao alimento, ou porque está doente, porque está lá no hospital. Então, gente, vamos aproveitar esse momento para agradecer, para louvar a Deus e perceber o quanto nós somos agraciados, como nós somos ricos, né, com tudo isso. Bom, outra coisa também, outro alerta que eu queria fazer é para as pessoas que estão trabalhando em casa, né, fazendo home office. Prestar atenção, porque às vezes a tendência é consumir alimentos em excesso, né? Toda hora vai lá e belisca, que às vezes fica meio ansioso, e às vezes belisca exatamente
exagerando o consumo de alimentos com elevada densidade energética, né? Comendo assim muitas guloseimas, muitas bebidas açucaradas, refrigerantes, doce, biscoitos e bolos, principalmente os recheados, salgadinhos. Então, presta atenção, isso não é alimento natural, não é aquilo que a gente preconizou. Existem outras opções também saudáveis e práticas para a gente fazer. Pipoca, olha só, pipoca é prática, é rápida e é um bom lanchinho intermediário aí. Só que também tem que saber como a gente vai preparar a pipoca. Se for aquela que nada na gordura e na manteiga, já não ficou tão saudável. E aquelas também que já vêm prontas para ir direto no micro-ondas, também tem muito teor de gordura. O ideal é a gente fazer no micro-ondas, mas colocando o grão dentro de um pirex, né? Pode acrescentar água e um pouquinho de sal e põe no micro-ondas. Depois, quem quiser, me pede, eu faço a receitinha certinha das proporções. Fica super gostosa, é prática e saudável, né? Também tem a tapioca, a crepioca, né? Que é a tapioca crescida de um ovo. Pode rechear ali com queijo magro, fica super gostoso. Frutas picadas, frutas secas, castanhas, né? Então veja que existem bastante opções aí para a gente não ficar buscando essas guloseimas totalmente artificiais, não é mesmo? Os sucos, né? Os sucos naturais. Só que suco eu sempre falo que suco é legal a gente fazer e consumir, né? Então tem que tomar cuidado, porque senão ele perde o seu valor rapidinho. E às vezes é melhor comer a fruta do que beber o suco, porque quando você come a fruta, você come a fruta integralmente com a fibra e o suco nem sempre. Mas de qualquer maneira, é claro, é óbvio que o suco é uma boa opção, é uma boa fonte também de hidratação. E a gente tem aí as frutas ricas em vitamina C, né? Laranja, acerola, caju, maracujá, o limão, né? Que assim também num custo bem acessível, porque um limão você faz 1 litro de limonada, isso é super gostoso, né? Então, tem aí uma variedade para vocês se divertirem, né? Bom, gente, e para finalizar, né? Queria deixar assim para vocês essa mensagem, então, né? De não ficarem ansiosos, né? Ou preocupados em adquirir um superalimento. Alimente-se de forma natural, variada, tranquilos e vocês já estão fazendo a parte de vocês. Esse e outros cuidados que nós já citamos aqui vão promover para vocês a saúde integral. E isso é o nosso dever, né? O dever de lutar pela nossa permanência aqui no planeta. Afinal, estar aqui é uma grande oportunidade que não deve ser desperdiçada por descaso ou por negligência. Tenham paciência, tenham calma, porque desespero individual e coletivo frente a tudo isso que está acontecendo é sinal de desequilíbrio, né? Então a gente precisa manter assim uma sintonia com bons pensamentos, com prece. Vale ressaltar que o alimento mais nutritivo é o amor. Então tenha ele em abundância dentro de você, para você e para todos aqueles que estão ao seu redor. Vamos seguir confiantes nesse momento de transição, que na certeza Deus nosso Pai, em sua infinita bondade, nos ampara e estará conduzindo toda a humanidade para que nós possamos sair desse momento pessoas melhores, tá certo? Foi uma alegria imensa falar com vocês, eu tô assim até emocionada e quero dizer que da minha gratidão pela atenção e pelo carinho de todos vocês. Fiquem todos com Deus e espero encontrar todos vocês para aquele abraço fraterno, gostoso que a gente sempre troca, tá bom? Muita paz, tudo de bom para vocês.